Olá, tudo bem? Bom, eu quero começar dizendo o seguinte. Primeiro, segue o canal para poder continuar me acompanhando e ter outras reflexões sobre a política, sobre situações atuais, relevantes e que certamente vão te provocar a pensar diferente. E se você gostou ou se você vai gostar desse conteúdo, no final, curte, compartilha com quem você acha que merece pegar um trecho dessa reflexão para poder levar para a sua vida. Me pergunto, será que nós perdemos o último líder que liderava pelo exemplo? Ontem faleceu Pepe Mujica, uma pessoa muito interessante, e por mais que você não goste da esquerda ou dos posicionamentos dele, tem muita coisa boa para a gente visualizar. Mas antes disso, vou pedir novamente para você, vamos deixar de lado agora, por um instante, partido político, se você é situação ou oposição, vamos dar o foco para as nossas cidades, que é onde tudo acontece e é onde a gente precisa dar mais atenção. Mas um dos pontos que eu acho interessante de refletir é que o Mujica era um cara muito simples, uma pessoa simples, e eu vou começar com uma frase dele, que eu acho que é interessante até para o momento em que a gente vive, de muito ódio político, não só no Brasil, como no mundo todo. E ele tinha uma frase que disse uma vez em um discurso, que eu acho interessante, que era para falar literalmente o que ele disse, que ele perguntou: que sentido tem a vida se nos tiram a esperança de sonhar com um mundo melhor? Que sentido tem a vida? Eu sempre digo que a gente precisa trabalhar para melhorar a nossa convivência, e eu acredito muito que isso pode acontecer, apesar de não conseguir visualizar muito isso nas discussões políticas. Eu estava acompanhando até algumas reflexões muito importantes sobre Mujica, sobre opiniões políticas, pessoas perguntando o que ele contribuiu, o que fez. Mas claro que eu quero trazer isso não só para o Brasil, mas como também para as nossas cidades. E um dos pontos que eu acho interessante é que eu estava prestando muita atenção nas redes sociais e estou vendo agora que é um momento em que as pessoas começam a organizar politicamente suas campanhas, seus discursos. Quem está com a máquina ou está no poder também começa a trabalhar isso. Então você vê uma crescente na divulgação, na propaganda e no marketing político. E infelizmente a gente só vê a preocupação em poder mostrar o que o político fez, o que o Estado fez, o que o deputado fez, enfim. Mas sabe o que me chama a atenção? É que ninguém diz o que precisa ser feito. Ninguém está preocupado com a pessoa que não tem o que comer, com áreas da cidade que tem problemas de saneamento básico, com os postos de saúde que às vezes não tem médicos, ou que no caso da troca de plantão fica uma equipe inteira tentando dar estrutura para que os pacientes aguardem talvez 2 horas, 3 horas para que o médico chegue. Eu acredito que se houvessem governantes muito preocupados com o povo, eles iam realmente terem uma equipe muito forte para manter a máquina funcionando e para fazer tudo o que precisa ser feito, mas eles iam estar preocupados incansavelmente com o que eles deveriam trabalhar, com os problemas que deveriam resolver. Eu não esqueço, uma vez eu estava indo a Brasília de moto, daqui de Curitiba até Brasília de moto,
E era a época da pandemia, de lockdown e hashtag fica em casa. Não sei se vocês lembram disso, acho que ainda está muito fresco na memória de todo mundo. E a uns 40 quilômetros de Brasília, o rolamento da minha moto quebrou. Então eu tive que parar num posto, consegui parar no posto de combustível, chamar um guincho. E o guincho veio para buscar minha moto e me deu carona até Brasília. Conversando com a pessoa do guincho, que morava na cidade de Satélites, ele me fez uma observação bastante interessante. Porque Brasília tem um PIB per capita muito alto, muito disso movimentado por conta do serviço público federal, que paga muito bem para os servidores. E inclusive o governo do Distrito Federal também tem um salário muito bom para o serviço público. E ele comentou que, fazendo referência ao plano piloto, que Brasília é um oásis no meio do caos, porque todas as cidades satélites com muitos problemas, com pessoas que precisavam trabalhar para ter comida em casa, porque não sabiam de onde viria a próxima refeição, porque às vezes estavam preocupados, tinham conta vencendo. E aí, é claro, quem não precisava disso, porque o salário chegava no final do mês, independente disso, aí era ótimo poder ficar em casa. Então são situações muito diferentes. E por que eu estou trazendo esse exemplo? É para compartilhar um livro que é muito complexo, mas é um trecho apenas, um pensamento de um cientista político italiano chamado Giovanni Sartori. Inclusive ele tem livros muito bons, mas boa parte da obra dele passa por discutir a democracia. Desde resgatar a primeira vez que foi utilizado o termo democracia, que inclusive foi num sentido pejorativo, mas talvez não seja o caso agora. Em outra oportunidade eu posso compartilhar com vocês. Mas o que me chamou a atenção, e se você tem alguma experiência com o poder público, se você já trabalhou para o seu município, para o poder executivo, legislativo, no poder judiciário, se você trabalha, se você é servidor efetivo, se você já foi comissionado, se você trabalhou em alguma empresa que prestava serviço para o poder público, se você trabalha numa instituição do terceiro setor, numa ONG, que recebe recursos públicos ou tem alguma relação com o poder público aí na sua cidade, você vai entender exatamente o que eu quero dizer aqui. E se você não tem essa afinidade ou conhecimento de como isso é na prática, eu vou contar uma coisa para você. Nesse livro, Giovanni Sartori traz uma passagem que diz o seguinte: o interesse coletivo, ele não coexiste com o interesse particular. Vou repetir. O interesse coletivo não coexiste com o interesse particular. Então, se você é servidor público, se você é político, principalmente, agente político, no executivo ou no legislativo, sabe como é que você sabe se está trabalhando para o coletivo? É quando alguma área da sua vida pessoal não está indo bem. Porque se você decidir trabalhar pelo coletivo, ou você vai optar pelo coletivo em detrimento da tua profissão, então tua área profissional vai ser comprometida, você vai deixar de lado para poder se dedicar ao público, ou a tua área financeira vai ser bastante comprometida, porque eu também já vi, a gente sempre fala de situações de corrupção e enfim, mas eu já vi muitos políticos que perderam muitos dos seus bens e dinheiro porque não sabia dizer não,
porque misturava vida particular e pessoal e tudo que as pessoas pediam fazia, dava, doava e etc. Ao invés de fazer o caminho correto, de fazer o trâmite na prefeitura, chegava no final do mês, às vezes não tinha dinheiro para pagar a conta, enfim. Então, ou também a tua relação com o seu cônjuge. Já vi muitos casos em que, por conta da dedicação ao serviço público, a pessoa acabou deixando de lado um pouco a atenção dentro de casa e sua relação com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos e com os amigos foi comprometida. E isso você só entende na prática. O interesse coletivo não coexiste com o interesse particular. Então a pessoa precisa ter uma vocação, ela precisa de fato se doar para o serviço público. E isso eu não vejo. E por isso que eu chamei a atenção sobre as propagandas eleitorais, sobre os discursos eleitorais. Se você está com a máquina na mão, você tem que estar preocupado com o que está errado. Você tem que estar inconformado com o que ainda precisa ser feito, porque precisa trabalhar. E não só divulgar e comunicar. Eu sei, as pessoas ficam ansiosas para poder divulgar o que fez e comparar o seu trabalho com o anterior, para deixar um legado, para deixar o seu nome, mas você precisa deixar o ego de lado. A gente precisa melhorar a nossa convivência e para dar esperança para que isso aconteça, a gente precisa de fato entender que se você vai trabalhar para o interesse coletivo, você vai ter uma área da sua vida pessoal que vai ser muito prejudicada. É forte isso. Se você trabalha no setor público, eu acho que você vai entender o que eu estou dizendo e visualizar isso também. Eu acho que é uma mensagem interessante para o que o Mujica nos ensinou, compartilhou e fez isso pelo exemplo. E o exemplo é dentro de casa. Os nossos filhos não fazem o que a gente fala. Muitas vezes fazem até o contrário. Mas inconscientemente eles vivem, compartilham o que a gente faz. Pode prestar atenção nisso. E você não vê o pai ou a mãe dentro de casa fazendo propaganda, porque pagou a conta, porque assistiu o filho no esporte, porque teve que pagar transporte escolar, porque foi ao mercado. Não, não se faz propaganda do que é feito dentro de casa. Dentro de casa se preocupa com a qualidade de vida, em melhorar a qualidade de vida, em dar condições para quem mora dentro de casa, de poder não só fazer o que gosta, mas ter uma vida feliz, uma vida repleta de amizades, de bons caminhos, de uma vocação, de fruto, e de que, além do trabalho todo, que às vezes a gente gasta muito tempo no nosso dia para trabalhar, para nos conduzir até o trabalho, ou seja, no trajeto entre trabalho e casa, casa e trabalho, e às vezes nos sobra pouco tempo para o restante. Então há essa preocupação dentro de casa. Agora no governo a gente não vê isso. A gente não vê essa preocupação. A gente vê a preocupação em só divulgar, em fazer propaganda. Eles esqueceram um pouquinho das suas funções e por conta disso, qual que é a campanha que eles fazem? É para poder dizer aos quatro ventos que o presidente do Poder Legislativo foi o que mais economizou. E tem orgulho em dizer que economizou milhões, que devolveu milhões para o Executivo. Claro, se não utilizou o dinheiro, quando chega no final do ano, obrigatoriamente o Legislativo precisa devolver o recurso para o Executivo. Mas essa nunca foi a função do Poder Legislativo. Inclusive eu vejo muitos legisladores devolvendo, muita mesa diretora devolvendo recurso antes de terminar o ano. E em muitos casos isso acaba sendo inconstitucional.
porque não é essa a função. Porque se o orçamento se o legislativo não precisa daquele orçamento, já não precisava nem vir o dinheiro. Então corta dinheiro. Aí você vê o pessoal fazendo isso, e aí agora no Congresso Nacional eles votam uma PEC que eles vão aumentar alguns deputados federais no Congresso. Então isso também vai aumentar um pouco o custo do Legislativo Federal. Então, mensagem que eu deixo hoje como reflexão e uma relativa homenagem ao que foi o trabalho do Mujica, não só no Uruguai, mas como exemplo na América do Sul, no mundo todo, que inclusive, se você não sabe, só pesquisa. Se você não gosta dele, não conhece, pesquisa. Ele exerceu na prática a liderança e o discurso que ele fez, que ele falou. Porque, por exemplo, ele tinha direito a um helicóptero no Uruguai para poder se transportar dentro do país, mas por conta do país ser muito pequeno em extensão territorial, ele deixou o helicóptero para que fosse utilizado para emergências de saúde, porque ele poderia se deslocar de carro devido ao tamanho do país. Olha só que interessante. Mas será? Lógico, o Brasil é muito diferente, porque o Brasil é continental, realmente é necessário de um transporte aéreo para ter essa agilidade, mas para outros casos, vamos pensar, quantos exemplos será que nós podemos trazer que poderia acontecer aqui no Brasil? Então, uma maneira de homenagear o Mujica, eu queria trazer essa reflexão e dizer que o interesse coletivo realmente não coexiste com o interesse individual. E reforçar o recado que o Mujica disse para nós, né? De que nós não podemos parar de sonhar em ter um mundo melhor, em ter uma convivência melhor. E a gente vê isso todos os dias. A gente acompanha mudanças comportamentais todos os dias. A gente só precisa prestar atenção. E infelizmente o que chama atenção são exemplos ruins. O que a mídia divulga são situações ruins. Inclusive eu vou dar 2 exemplos interessantes de mudança comportamental que aconteceu na nossa sociedade aqui no Brasil por conta de uma legislação. O Código de Trânsito Brasileiro é de 1998. Antes disso, não tinha obrigatoriedade do cinto de segurança. Se você andasse de moto, podia andar de moto sem capacete. Meu filho tem 20 anos. Quando ele tinha 5, 6, ele entrava no carro, a primeira coisa que ele fazia era colocar o cinto de segurança. Eu, na idade dele, primeiro que meus pais não tinham carro, mas a gente andava no porta-malas do Del Rey, da minha tia. Eu, meus irmãos, meus primos, enfim. Às vezes fazia viagem no porta-malas. E pro meu filho já era automático. Se eu passo no sinal amarelo, ele já gritava lá de trás. Eu tô falando disso 15 anos atrás. E a minha filha não mudou, é da mesma forma. Quer um outro exemplo? A lei antifumo. Então, 20 anos atrás, para arredondar um número, haveriam sempre de pessoas fumando em lugares públicos fechados, teatros, cinemas, salas de trabalho, sala de reunião, sempre tinham pessoas fumando. Começou a lei antifumo, de proibição de fumar em lugares públicos e fechados, e houve uma grande movimentação de bares, restaurantes, principalmente, para poder providenciar aqueles fumódromos para que as pessoas pudessem ter um local para fumar, sair, fumar e voltar para o estabelecimento. Mas o fato é que hoje você pode andar em qualquer lugar, público e fechado, que não precisa nem de placa para sinalizar a proibição, e você não vai encontrar pessoas fumando. Esses são 2 exemplos de mudança comportamental a partir da legislação, para dizer para você que a gente não pode perder a esperança de fato, em poder sonhar, em ter um mundo melhor para os nossos filhos e principalmente melhorar essa nossa convivência.